Oi pessoal, hoje eu vou resolver algumas questões da prova de 2019 da UMA. Primeira questão: a luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende apenas do seu raio e da sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Podemos comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Uma lâmpada de 60 watts acesa, por exemplo, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós. A luminosidade L de uma estrela é proporcional ao seu raio R elevado ao quadrado e a sua temperatura T superficial elevada à quarta potência. Se adotarmos as unidades solares, ou seja, se medirmos L em unidades de luminosidade solar e R em unidades de raio solar e T em unidades de temperatura solar, aí a gente tem o dado da temperatura solar de 6.000 kelvins, podemos escrever uma equação para calcular o raio de uma estrela em comparação ao raio do Sol. Então aqui ele dá essa equação de L em luminosidade solar, R ao quadrado em raio solar e T elevado à quarta potência em unidades de 6.000 kelvins como referência. Isolando o R, que é o que a gente quer aqui, tirando esse ao quadrado e passando para o outro lado como uma raiz, e, enfim, isolando, a gente encontra essa equação resumida, onde R é igual à luminosidade, a raiz da luminosidade, sobre a temperatura ao quadrado. Ok. Isso aqui é uma característica da OBA, ela sempre vai, em algumas questões, dar um textinho pra gente explicando algum conceito, apresentar uma equação e depois ela vai pedir nada mais, nada menos do que a aplicação de alguns dados dentro dessa equação que ela forneceu. Precisa ter um conhecimento prévio sobre luminosidade de estrela, sobre brilho, sobre essa equação? Não. Se tiver, é preferencial, porque vai economizar muito tempo que você ficaria aqui quebrando a cabeça, querendo entender alguma coisa. Sendo que não precisa disso, você só precisa interpretar os dados e aplicar. Aqui ele já dá um bom exemplo, ó. Ele dá um exemplo da constelação de Spica e fala que ela é 12.100 vezes mais luminosa do que o Sol. Então a luminosidade já está em função da luminosidade do Sol. E da temperatura da estrela, que é de 22.200 Kelvin, né? Tá em função do Sol? Não. Como a gente faz para esse dado aqui da temperatura ficar em função do Sol? Você vai ter que dividir pela temperatura do Sol. Aí você vai ver quantas vezes mais a Spica é mais quente, né? A temperatura dela é maior do que a do, ou menor, né? Caso ocorresse, fazendo essa razão. Aqui ele encontrou, no caso, 3,7. Então, significa que a Spica ela é 3,7 vezes mais quente do que o Sol. Logo, o seu raio será... Aí depois ele só aplica. Aqui a luminosidade em função do Sol, colocou aqui. Temperatura em função da temperatura do Sol, colocou aqui embaixo. Coloca na calculadora, porque na prova da UBA você vai ter a calculadora à disposição, e daí você encontra o valor. Então, aqui na pergunta 1A, ele pede, agora que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 10.000 vezes a luminosidade do Sol. Então, está em função do Sol, ok, a gente já pode aplicar na fórmula. E a temperatura superficial de 12.000 kelvins. Então, 12.000 kelvins não está em função da temperatura solar. Então, o que a gente precisa fazer? Assim como fez no exemplo, dividir sobre 6.000 kelvins. Então, você vai dividir 12.000 kelvins por 6.000 kelvins. O que vai dar 2, né? E aí você já percebe que essa estrela aqui, hipotética que a questão apresentou, ela é 2 vezes mais quente do que o Sol. E daí depois é só aplicar 10.000 onde tem luminosidade e onde tem temperatura, você coloca lá o valor da razão. Igual tá aqui, vou mostrar pra vocês. Opa, eu até mostrei a questão abaixo. Então aqui, ele apresenta aqui a resolução. A luminosidade que a questão deu na raiz
e a divisão ali, ó. Lembra que eu falei que deu 2, sendo que esse 2 ele tá ao quadrado, porque lá na equação que ele apresentou, o t vem ao quadrado. Realizando a divisão, você encontra que o raio dessa estrela aqui, ele é 25 vezes o raio do Sol. Ok. Agora na pergunta B, como eu já mostrei aqui sem querer o gabarito, vamos dar uma lida nela. Calcule o raio de uma estrela com 0,04 vezes a luminosidade do Sol. Ok, já podemos jogar esse 0,04 no L da questão. E temperatura superficial de 24 kelvins. Mais uma vez, ela não deu a temperatura em função da temperatura do Sol. Então, a gente precisa dividir por 6.000. Então, dividindo por 6.000, você encontra 4. Daí, jogando aqui na fórmula matemática, é só tirar a raiz desse valor, fazer a potência da temperatura, depois tirar a razão desses dois valores, que você vai encontrar que essa segunda estrela aqui, ela é 0,0125 raio do Sol. Então é isso. Vamos voltar lá, perguntar se nessa questão 1 ele pergunta mais alguma coisa. Não, nessa questão 1 era só isso mesmo. Então você percebe que era só interpretar e aplicar ali os valores na equação.